Com as mãos ainda em direção ao nosso irmão, canta: tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, fala, Senhor. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar, Senhor. Todas as coisas de lugar, eu sou a casa da morada, eu sou teu lar. Todas as coisas de lugar. Amém? Você pode aplaudir isso aqui, sim ou não? Eu comecei com esse texto porque o medo é um poder dos maiores na vida da gente, dos maiores que existem. O contrário da fé não é descrença, incredulidade. O contrário da fé é o medo. Assim como pela fé as coisas operam em nosso favor, pelo medo as coisas se voltam contra nós. O medo paralisa, o medo bloqueia, você não avança. Deus pode ter plantado na sua vida os melhores sonhos, ter pensado para você os melhores propósitos, mas aí Ele abre uma porta, você não entra, porque o medo bloqueia, o medo paralisa, o medo nos impede de experimentarmos o melhor de Deus para nós. No livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: aquilo que eu temia aconteceu. Aquilo que eu temia aconteceu, aquilo acerca do qual eu tinha medo desabou sobre a minha cabeça. Aqui tem um princípio espiritual poderoso e ao mesmo tempo assustador, porque o mal, que é objeto do nosso medo, tem poder para se materializar. O medo tem o poder de materializar o seu objeto. É isso que Jó está dizendo. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. O medo, vou repetir isso aí, tem o poder de materializar na nossa vida o seu objeto. Aquilo que você teme tem toda a possibilidade espiritual de acontecer. O medo chama à existência aquilo que você teme na vida. Jó 3:25, aquilo que eu temia me aconteceu, aquilo acerca do qual eu tinha medo desabou sobre a minha cabeça. Uma mente tomada de medo é uma usina produtora de fantasmas e libera uma energia destrutiva sobre toda a alma da gente. A vida do medroso é um caos. Ele se sente assombrado, ele não avança, porque o medo produz um tipo de existência atormentada, perturbada.
O que é o medo? O medo, do ponto de vista do Novo Testamento, o medo é a certeza que a alma tem na desproteção. O medo é um sentimento de fraqueza na alma. A alma se sente em estado de desamparo. Ela sente que não tem ninguém por ela. Ela se sente insegura em relação à vida. Então, o medo brota dessa sensação de impotência da alma. Porque a nossa alma, ela se sabe fraca. Você é fraco, impotente diante da vida. Eu também sou. Esse sentimento de desamparo que assola a alma é que produz o medo. Porque é como se ela tivesse por si mesma no mundo. E como ela não tem controle de nada, ela teme. Teme a doença, teme o dia de amanhã, teme o desemprego, teme que falte coisas. É como se não houvesse ninguém por ela. Ela se sente só, sozinha. E o que acontece é que essa sensação de desproteção provoca na alma um sentimento de que o mal vai bater na sua porta a qualquer momento. Porque o que é o medo, senão a certeza do mal? O fruto dessa consciência de impotência, de desamparo da alma, é o medo. E o medo é tão maligno que na maior parte das vezes ele é imaginário. Porque depois você percebe que ou a coisa não acontece, ou o que acontece é bem menor do que o medo imaginou. O medo é a certeza de um mal iminente. Volto a dizer que talvez nunca aconteça. Então, isso dito, concluímos que aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus. Porque o remédio para o medo é a invasão de uma consciência com base naquilo que São Paulo ensina e que nós lemos. Porque se alguém crê no amor absoluto de Deus, esse não se sabe só. Nunca. Em nenhum momento. Quando a consciência do amor profundo de Deus invade você, o medo vai sucumbindo, o medo vai enfraquecendo. Esse que crê profundamente que Deus o ama, esse que se sabe amado por Deus de um modo absoluto, esse está liberto do medo. Porque só há um modo de a gente ter coragem. Aliás, o tema de hoje é coragem. Só um modo de você ter coragem. Não há outro. Não há um remédio na farmácia, não há uma injeção que você possa tomar. Não há um médico que você possa consultar para vencer esse sentimento de desproteção, desamparo da alma que produz o medo.
precisa crescer em nós a certeza de que nós somos cuidados por Deus. A confiança absoluta no amor de Deus por mim, no governo paternal de Deus sobre a minha vida, a confiança absoluta na bondade de Deus que está disponível à minha vida, me liberta dos medos, e portanto me faz uma pessoa corajosa, que avança, que não retrocede, porque só há um modo de você vencer o medo: deixar crescer essa consciência do teu Pai que te ama e avançar contra os teus medos, na certeza de que Deus é contigo. A Bíblia diz que quando chegou próximo do tempo da crucificação de Jesus, ele enrijeceu o rosto, como quem diz: eu estou pronto. E ele foi a caminho de Jerusalém, sabendo o que o esperava. Ele enrijeceu o rosto, como quem diz: eu estou pronto. Não retrocedeu e avançou. Embora foi profundamente apavorado pelo seu medo no Getsêmani, a ponto de suar sangue, mas ele entregou o seu medo ao Pai. Pai, não tem um plano B? Pai, eu não gostaria de passar por essa hora, mas se não há outro modo, eis-me aqui. E ele avançou e realizou a obra de Deus, pela qual nós fomos salvos. Então, a fé precisa produzir um descanso na nossa alma. O medo apavora, o medo perturba, o medo paralisa. O medo é a fé no mal, posto que é a certeza que o mal vai acontecer. É o contrário da fé. A única coisa que produz descanso na alma é a certeza de que você tem alguém poderoso a seu favor. É isso que São Paulo está fazendo em Romanos capítulo 8, que nós lemos. Ele está plantando essa consciência nos romanos. Nós meditamos aqui, meu irmão, aquele que podia te condenar não o fez, antes ele se colocou como seu aliado. E a pergunta retórica é essa: então, portanto, uma vez que o Todo-Poderoso fez isso, quem poderá nos condenar? Quem poderá te vencer? Uma vez que Deus é por ti, qual o mal que pode se levantar contra a sua vida, que pode triunfar? E a resposta lógica é essa: nenhum. Nenhum mal pode triunfar contra os filhos de Deus. Mas nós nos apavoramos, nós nos assustamos. A exemplo de Jesus, precisamos enrijecer o rosto e avançar em direção ao objeto dos nossos medos. Veja quantas oportunidades nós já perdemos na nossa vida porque o medo nos paralisou. Sonhos que Deus plantou na sua vida, você não entrou pela porta por causa de medo. De repente você olha para o seu passado e você percebe que você deixou
passar um momento precioso na sua vida, onde você poderia ter entrado por uma porta que Deus abriu, mas você não o fez porque você teve medo. E o medo instala a pessoa, o medo acomoda a pessoa e compromete os planos de Deus para a nossa vida. Então nós não temos saída. Nós precisamos nos libertar dos nossos medos. Tem gente que tem medo escuro. Tem gente que tem medo de lugar fechado. Precisa de cura. Porque nós somos gente da coragem. Nós somos filhos do Deus eterno e todo-poderoso. Deus tem o melhor para nós. E o melhor de Deus que está sempre na frente, talvez nós não abracemos por causa de medo. Está ali, se acomodou, se instalou. E Deus está chamando para um lugar mais alto, para uma condição melhor. Mas falta coragem. Alguns versículos bíblicos que falam contra o medo. Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 56, versículo 3. Mas eu, diz o salmista. Repita comigo, mais eu. Diga, mais eu. Quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo é uma condição natural da nossa alma. Amém? Existe um medo que é natural. Mas existe um tipo de medo que é diabólico, que é sobrenatural, que paralisa a vida da pessoa. É desse medo que nós estamos falando. Porque existe um medo que é natural e até bom. Você não vai se aproximar muito de um penhasco, porque pode ser que te dê uma vertigem e você despenque lá de cima. Amém? Não é desse medo que é uma espécie de prudência que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do medo maligno. Então você pode sentir medo. Mas qual é a receita desse salmista? Veja, ele diz, mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, repita comigo, eu posso sentir medo. Mas eu tenho que sobrepor a confiança em Deus sobre o medo. Então a paz voltará à minha alma. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E aí nós podemos citar N textos que falam disso. A Bíblia está carregada de textos que falam contra o medo. E Jesus chamando para a coragem. Quantas vezes nos evangelhos a gente lê Jesus fazendo repreensão aos discípulos: não tenhais medo, não tenhais medo. Tenham coragem, tenham ânimo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está carregada de expressões correlatas a essa, não tenhais medo.
Volto a dizer, por quê? Porque quem tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus. Está escrito isso, 1 João 4,18. Quando diz o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Repita isso, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que João está dizendo? Quanto mais você se permite crer, alimenta a sua fé, expande a sua consciência, na verdade, do amor absoluto e pessoal de Deus por você, o medo vai espirrando para fora da alma. É isso que João está dizendo, o verdadeiro amor, quando apropriado, quando você se apropria desse amor como verdade na vida, seus medos vão perdendo a força. A expressão que ele usa é essa: lança fora todo o medo. Repita comigo assim: a certeza do amor absoluto de Deus por mim faz com que o medo perca a sua força. Deixa eu dar uma palavra para você. Com Jesus na sua vida, você se torna imbatível. Você e Jesus juntos são imbatíveis. Isso não significa nenhum tipo de blindagem contra as dificuldades da vida. Não. Significa que junto com você tem alguém mais forte do que as tuas dificuldades e pode vencê-las. Então, eu preciso andar na vida de mãos dadas com Jesus, dando lugar ao descanso na minha alma, deixando com que a minha alma fique tranquila, serena, porque ela está ancorada num porto que é seguro. Amém? Quando a alma, ela sente que ela ancorou num porto seguro, que é exatamente a certeza do amor de Deus, ela descansa. A perturbação vai embora, o tormento do medo vai embora, mesmo nas dificuldades. Ei, olhe para mim. Você sabe por que Jesus dormiu naquela barca enquanto os discípulos estavam se descabelando de medo? Porque o vento era contrário, havia tempestade, as águas estavam entrando na barca. Aonde estava Jesus? Diga comigo, ele estava dormindo. Percebe? Meu Deus! O que é isso? Ele estava dormindo. E se incomoda de ser acordado. Os discípulos estavam se descabelando. Ainda disseram: mestre, não te incomodas? Nós vamos morrer. E ele levanta muito pacificamente, tranquilamente. Sabe por quê? A alma dele está ancorada na certeza do cuidado do Pai. É isso que ele quer ensinar. Quem carrega no peito o espigão da certeza do amor de Deus, descansa mesmo na tempestade. Ele está descansando. Ele está dormindo. Diga comigo: eu quero essa fé. Eu quero essa fé. A fé que Jesus tinha no Pai. É essa fé que Ele quer nos dar, gente.
É essa fé que lança fora os medos que tanto nos atormentam, que faz com que nós sejamos pessoas de coragem e avancemos rumo ao propósito de Deus para a nossa vida. Uma pessoa excessivamente medrosa não é livre, ela é escrava, ela é prisioneira, ela não é feliz. Uma pessoa que tem muitos medos, a mente dela é carregada de negatividade, nada vai dar certo. Porque uma vez que ela não quer se desinstalar, sair do comodismo, então ela diz que não vai dar certo. Na verdade, o que está no pano de fundo? É o medo. Porque o medo só pensa o pior, e a vida do medroso se torna um inferno. E aqui eu quero concluir. Um dos milagres mais poderosos na Bíblia é aquele em que Jesus anda sobre as águas. E daí ele chama Pedro para vir também. Quando Jesus anda sobre as águas, no meio da tempestade, o que ele ensina para nós? Mar e tempestade, na Bíblia simbolizam, na maior parte das vezes, o mal que pode nos acometer na existência. Jesus está andando por sobre as águas, reafirmando: eu sou maior do que toda tempestade que possa acometer a tua vida, e eu piso em cima de todas essas águas que lhe causam medo. E aí ele diz: Pedro, agora é a sua vez. E aí vai pôr o pé, e Pedro põe o pé. Jesus diz: vem Pedro, ande sobre as águas. Você acha que Pedro não teve medo? Teve muito medo. Mas ele obedeceu a voz. E ele colocou o primeiro pé. E viu que o primeiro pé não afundou. Aí ele colocou o segundo pé. Ele deu passos na própria fé. Começou a caminhar sobre as águas. Mas tem um problema. Diácono, qual que é o problema? A fé exige foco. Repita comigo: a fé exige foco. Hebreus diz assim: coloquemos nossos olhos fixos em Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e se concentrou nos perigos, ele começou a afundar. Ele começou a se assustar. A fé começou a se esvair. E Mateus escreve no capítulo 14, verso 30, quando Pedro viu o vento, ficou com... Diga medo. Diga medo. Quando Pedro viu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Amém? Olha o que o medo faz. Ele olhou para o problema, viu a grandeza do problema, ficou assombrado com o problema. A fé começou a se esvair, o medo começou a imperar, e o resultado disso: Senhor, salva-me. Estava afundando. Nós também somos assim. Mas nós temos a solução. Nós temos as promessas de Deus. Jeremias capítulo 29, o plano de Deus para vós são planos de paz, de prosperidade e não de mal,
Por isso, o maior investimento que alguém pode fazer na sua vida é buscar o reino de Deus, é buscar Jesus, é buscar a justiça do reino, porque tudo mais vai conspirar a seu favor. Aquele que vence o medo é esse que enche a sua mente com as promessas de Deus, que são sempre de paz e prosperidade, são sempre de vitória contra o mal. Então o que vence o medo é essa consciência instalada de que Deus te ama totalmente e cuida de você. Paulo está tentando infundir isso na nossa mente. Por isso que eu parafraseei o texto aqui com você, para você entender. Nada vai te vencer, meu irmão. Os nossos medos não têm razão para existir na nossa alma. Amém? Não há razão para o medo. Mas se eu não me levantar em fé contra o medo, com uma consciência firme, daquilo que diz São Paulo: ora, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então a minha vida ficará paralisada, e eu não vou vencer as vitórias de Deus na minha vida. Deixa eu dar uma palavra para você, olhe para mim, você foi feito para vencer. Amém? O medo é teu adversário. Não admita o medo na tua vida. Faça a leitura dos teus medos, acuse os teus medos, apresente os teus medos na Eucaristia, apresente os teus medos na tua oração pessoal. E a luz que vai emanar de Jesus na tua direção vai te libertar pouco a pouco dos teus medos. Tenha coragem. Tudo vai dar certo na tua vida. Quem crê, levante a sua mão. Diga: eu creio, eu tomo posse, o melhor de Deus está reservado para os filhos, e eu sou filho, mas o medo é o mal dentro de mim, batalhando contra mim, me roubando oportunidades, de modo que eu perco o tempo de Deus para a minha vida, e perco as oportunidades, as portas que se abrem, porque o medo instala a pessoa, acomoda a pessoa. Eu renuncio aos meus medos, todos eles. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu ouvi a tua palavra, ela caiu no meu coração. Visita-me agora mesmo, com o teu poder. Liberta-me dos meus medos. Senhor, eu tenho medos, mas eu não posso paralisar minha vida por causa desses medos. Liberta-me dos medos. Eu reconheço, Jesus, muitas oportunidades eu deixei passar, porque eu tive medo, mas nessa noite eu declaro, em nome de Jesus, uma unção de coragem está vindo sobre a minha vida. Agora, vem Espírito Santo, enche-me de coragem. Agora, Espírito Santo, tu não és um espírito de timidez, de inibição, de covardia.
Tu és o espírito da coragem. Aleluia, Jesus. Levante os seus braços. Feche os olhos. Você que ora no Espírito Santo, solte a sua voz no Espírito. Santo, santo, santo. Levante os seus braços e adore a Ele. Senhor, nós te adoramos. Obrigado por esta palavra, Senhor. Essa palavra que entrou pelos nossos ouvidos, caiu no nosso coração. Essa palavra que está liberada para produzir coragem em nós. Porque nós tomamos posse dessa palavra de São Paulo que diz: somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Levante as suas mãos e declare: sou mais do que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aquele que podia me condenar. Aquele que podia me condenar. Se colocou como meu aliado. Se colocou como meu aliado. Eu e Jesus juntos. Eu e Jesus juntos. Somos imbatíveis. Somos imbatíveis. Repita: somos imbatíveis. Somos imbatíveis. Aleluia. Aleluia. Bata palmas ao Senhor.